Nesta aula eu vou falar sobre como fazer a autorização apostilada nos casos em que a moto que for ser utilizada na viagem esteja em nome de uma outra pessoa física ou pessoa jurídica ou também que tenha alienação financeira junto a algum banco. Então, na sequência, nós vamos ver com mais detalhes cada uma destas situações. Se a moto estiver em nome de uma outra pessoa física e esta pessoa estiver junto na viagem, a gente não precisa fazer a autorização apostilada. Ou seja, não é obrigatório que a moto esteja em nome do piloto. E também o proprietário ou a proprietária da moto não precisa necessariamente estar na mesma moto. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vou fazer a viagem, estou indo com uma moto emprestada de alguma pessoa e essa pessoa também estará presente na viagem, em outra moto ou num carro, não importa. Desde que a pessoa esteja junto, presente, no momento de fazer os trâmites de aduana, não há problema algum, não há necessidade da autorização apostilada. Porque é neste momento que a pessoa ali responsável pelos trâmites de entrada, se ele verificar que a moto não é de propriedade do piloto, ele vai perguntar, né, se o proprietário está junto ou não, e se não estiver, ele vai solicitar a autorização, tá? E é uma autorização apostilada por quê? Para que esse documento, que essa autorização, ela tenha validade na Argentina e no Chile, a gente precisa seguir aí, né, atender uns acordos que foram feitos através da Convenção de Haia, né, que muitos chamam de apostilamento de Haia, e essa convenção, da qual vários países no mundo são signatários, entre eles Brasil, Chile e Argentina, e essa Convenção de Haia determina o seguinte: ela dá fé a um documento, seja ele qual for, para que ele tenha validade fora do Brasil. Então seria semelhante a quando a gente faz o reconhecimento de uma assinatura ou de um documento junto ao cartório, para que ele tenha validade legal, né? Para que seja dada a fé que aquele documento realmente é válido, é verdadeiro. O apostilamento de Haia tem essa mesma função. Então, a gente fazer uma autorização, o proprietário da moto assinar e reconhecer firma, isso teria validade dentro do Brasil, se fosse necessário, mas não tem validade nenhuma fora do Brasil, a menos que a gente faça esse apostilamento de Haia. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para você como que é essa autorização. Eu tenho já um modelo pronto para essa autorização, que eu já utilizei por diversas vezes, então é um modelo de autorização aceito na Argentina, aceito no Chile, e também já aproveito aqui para comentar que esse modelo de autorização vai estar aqui abaixo do vídeo desta aula, disponível para download. Então vamos dar uma olhada aqui como que é esta autorização no caso da moto estar em nome de uma outra pessoa física. Então esse aqui é o modelo de autorização. É uma autorização simples e como que ela vai ser preenchida, né? Então eu tenho aqui, ó, iniciando eu, então aí vem o nome completo do proprietário ou proprietária da moto, tá? Brasileiro, se for brasileiro, ou se for de uma outra cidadania, então vai colocar aqui, né, italiano, americano, o que for. Portador do RG número tal, então se a pessoa for um estrangeiro, não tiver RG,
Então vai pôr aqui o número de algum documento de identificação da pessoa. Emitido por determinado órgão, escrito no CPF sobre o número tal, 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 residente e domiciliado no, aí vem aqui o endereço completo, bairro, cidade, estado, pode colocar o CEP também se quiser, proprietário do veículo descrito abaixo, pela presente autorizo o. Então aqui praticamente, se a gente olhar nesse modelo de autorização, você vai trocar aqui esses campos que estão aqui entre colchetes e negrito pelas informações do proprietário ou proprietária da moto. Aqui abaixo vai vir as informações de quem vai estar pilotando esta moto, né? Então, senhor ou senhora, quando for o caso, nome completo do piloto, brasileiro, né, se for brasileiro, portador do RG, número tal, emitido por tal órgão, inscrito no CPF, tal, residente domiciliado, aí vem aqui também o endereço completo, é praticamente, né, as mesmas informações que a gente tem que colocar aqui sobre o proprietário da moto. E aí vem aqui o que a pessoa estará autorizando, né? A circular com o mesmo, né, o mesmo aqui no caso seria o veículo, porque aqui acima a pessoa fala, eu, nome completo, proprietário do veículo descrito abaixo, a circular com o mesmo nos países Argentina e Chile, durante o período de. E aí a gente vai colocar aqui a data inicial da viagem e a data final da viagem. Aqui eu aconselho que a gente coloque sempre uma data com margem de segurança, principalmente em relação à data final da viagem. A data inicial, salvo raras exceções, dificilmente a gente acaba antecipando uma viagem que a gente já está planejando há muito tempo. Agora, o retorno pode haver algum atraso por conta de imprevistos, né, que fujam aí ao nosso controle. Então, eu acho prudente a gente antecipar aqui talvez 2, 3 ou 5 dias que seja na data inicial da viagem e talvez aqui prorrogar 10 dias, né, se você achar que é o suficiente, prorroga aqui uns 10 dias na data final da viagem. Tá? 1 semana, 10 dias, 2 semanas, isso aqui não tem problema. É mais para dar uma segurança maior, uma flexibilidade maior para a gente, tá? E aí, abaixo, a gente vai colocar aqui os dados da moto, os dados do veículo. Então, a gente vai pôr aqui fabricante, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, o combustível, né, que aqui vai ser gasolina na grande maioria dos casos, a cor da moto, numeração do chassi, o código Renavan e a placa da moto. E aí, finalizando a autorização, a gente vai pôr a cidade e a data, né, de preenchimento dessa autorização, e aqui abaixo o nome completo do proprietário ou proprietária da moto, e esse proprietário ou proprietária irá assinar essa autorização. E essa assinatura tem que ter reconhecimento de firma no cartório. É reconhecimento simples de assinatura. Tá? Não precisa ser aquele reconhecimento onde o proprietário tenha que estar presente para fazer o reconhecimento. Então, basta o proprietário da moto levar essa autorização em qualquer cartório que ele tenha firma aberta e pedir o reconhecimento da assinatura, ou entregar a autorização para você, e você mesmo pode levar em algum cartório que esta pessoa tenha firma aberta e pedir o reconhecimento da assinatura. Mas há necessidade de fazer esse reconhecimento para que depois, né, que a gente faça o reconhecimento da assinatura, que a gente
leve esta autorização preenchida, assinada e com firma reconhecida num cartório de registro civil que faça o apostilamento de aia. Então é muito importante que você verifique na sua cidade ou próximo aí ao local que você mora, se existe algum cartório que faça esse apostilamento. Como essa convenção de Haia não é uma convenção muito antiga, até alguns anos atrás, dependendo da região que a gente morasse no Brasil, nem sempre era tão simples encontrar um cartório que fizesse o apostilamento de Haia. Então isso vem aumentando bastante, cada vez mais cartórios estão aptos a fazer esse serviço, mas aí é importante você já se informar sobre isso. Por quê? Se você descobrir que não tem nenhum cartório próximo a você que faça o apostilamento de Haia, então você vai ter que, durante essa fase de planejamento, descobrir então qual seria o cartório mais próximo e se planejar para fazer esse apostilamento junto ao cartório. O apostilamento de Haia, a maioria dos cartórios pedem em torno de um dia útil. Na prática, muitos acabam fazendo na hora. É que às vezes a gente chega no cartório, quer fazer o apostilamento, a pessoa ali que faz esse serviço pode estar muito ocupado ali na hora, com muito serviço, e pedir para a gente retirar depois. Tá? Eu já vi casos de cartórios que pedem até 5 dias úteis para entregar o apostilamento. No passado, isso era mais comum. Atualmente, os cartórios têm feito esse serviço de forma mais rápida. Tá? Nem sempre na hora. É muito comum a gente ter que deixar o documento e buscar mais tarde, ainda que seja no mesmo dia, mas buscar o documento depois. Então, se informe sobre essa questão, se na sua região, na sua cidade, algum cartório faz esse apostilamento de Haia e programe essa atividade lá no seu plano de viagem. É uma atividade muito importante, fundamental. E esse apostilamento de Haia, o que o cartório vai fazer? Ele vai emitir um certificado, né, igual este aí que eu estou mostrando na imagem ao lado, e esse certificado ele vai ficar anexado junto à autorização. Tá? Então, esta autorização ela só será válida na Argentina e no Chile mediante a esse certificado que estará anexado à autorização. É esse certificado que atende aí ao que foi acordado, ao que foi estabelecido neste acordo internacional da Convenção de Haia. Então, a moto não estando no seu nome, estando no nome de uma outra pessoa física, você preenchendo esta autorização no modelo que eu estou aqui compartilhando com você e fazendo o apostilamento de Haia, você não terá nenhum tipo de problema para circular com a moto na Argentina e no Chile. Agora eu vou falar sobre a autorização quando a moto estiver em nome de pessoa jurídica. Uma dúvida, né, muito comum que surge é quando a empresa é do piloto da moto. Então a empresa está no nome da pessoa que estará pilotando a moto. Ainda que isto aconteça, é necessário fazer a autorização e apostilar, porque do contrário, apenas a gente levando uma cópia do contrato social ou tentando explicar ali para o responsável ali no processo de entrada na aduana que a gente é o proprietário da empresa, então, portanto, não há nenhum tipo de problema estar saindo com a moto do país, não vai adiantar.
é necessário fazer o apostilamento. Então, algumas pessoas me perguntam, poxa, então eu não poderia fazer o apostilamento do contrato social? Isso se tornaria até um processo talvez mais complicado e não fugiria, né, da necessidade de um apostilamento, para que esse contrato social tivesse validade, né, fosse dado fé para ele fora do Brasil. Então, o que é o ideal? O que é a forma que eu sempre faço e que sempre deu certo e funciona? É a gente fazer também uma autorização, através da qual o representante legal da empresa, conforme consta no contrato social, autoriza o piloto a estar saindo do Brasil com a moto. Pode parecer estranho, mas mesmo que o representante legal da empresa seja o próprio piloto, ainda assim há necessidade de fazer essa autorização. Então vamos dar uma olhada aqui como que é o modelo dessa autorização, que é muito semelhante à autorização quando a moto está em nome de uma outra pessoa física. A autorização é praticamente a mesma. Então a gente dando uma olhada aqui na autorização, no começo dela a gente vai ter aqui os dados do representante legal da empresa, né? Então, aí vem o nome do representante legal da empresa, brasileiro ou qualquer outra cidadania, portador do RG número tal, emitido por tal órgão, inscrito no CPF sobre o número tal, residente e domiciliado no... Aí vem o endereço completo, né? Rua, número, bairro, cidade, pode pôr o CEP não faz tanta diferença. Representante legal da empresa, aí vem a razão social da empresa, o número do CNPJ da empresa, proprietário do veículo descrito abaixo, pela presente autorizo. Aí aqui na parte de baixo é igual a autorização para a pessoa física. Senhor ou senhora, nome completo aqui do piloto brasileiro, portador do RG número tal, emitido por tal órgão, inscrito no CPF sob número tal, residente domiciliado aí vem também o endereço completo. Na sequência, a circular com o mesmo, que seria o veículo, nos países Argentina e Chile durante o período de data inicial da viagem e data final da viagem. E aqui vale a mesma orientação que eu dei na autorização anterior para a pessoa física. A gente deixar aqui sempre uma margem de folga. Se for o caso, antecipar um pouco a data inicial da viagem, mas sempre prorrogar aqui a data final da viagem, para que caso ocorra algum imprevisto que atrase o nosso retorno, a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso. E aí depois abaixo vai vir aqui todos os dados do veículo, da mesma forma que a autorização anterior, então fabricante, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, o tipo de combustível, cor, número de chassis, código Renavan e a placa. Aí vem cidade e data, que está sendo feita essa autorização, o nome completo, né? A gente põe aqui abaixo da linha da assinatura o nome completo do representante legal da empresa, ele assina e a gente faz o reconhecimento simples da assinatura. Depois que essa autorização, então, estiver preenchida com a assinatura simples, né, do representante legal, a gente leva este documento no cartório de registro civil para fazer o apostilamento. Tá? Da mesma forma que eu comentei anteriormente, tomando os mesmos cuidados de verificar, né, a questão do cartório que faz esse serviço, enfim. Valem aqui as mesmas regras que eu falei anteriormente sobre a gente incluir essa atividade no plano de viagem,
verificar onde tem o cartório e tomar aí todas as providências. Algumas pessoas acabam achando importante, talvez até pecando por excesso, imprimir uma cópia do contrato da empresa e leva esse contrato impresso junto com a autorização apostilada. Tá? É aquela história, né? Informação a mais nunca é demais. Mas eu, particularmente, não vejo necessidade, porque uma vez que já tem uma autorização apostilada, essa autorização já está dando fé que aquela pessoa é, de fato, o representante legal da empresa e que ela autorizou aquele determinado piloto a estar saindo do Brasil com um veículo. Então, eu não vejo necessidade de levar uma cópia do contrato social. Então, caso você queira e achar melhor, se sentir mais confortável, você pode imprimir uma cópia do contrato social ou levar essa cópia de forma digital no seu celular, mas, sinceramente, volto a dizer, não vejo nenhuma necessidade nisto. Tá? Importante também, pessoal, ressaltar o seguinte. Eu já vi muitos comentários de pessoas falando: mas eu conheço uma pessoa que tinha moto em nome de pessoa jurídica e ela era a dona da empresa e ela não fez a autorização e não teve problema algum. Então é importante a gente entender o seguinte: pode de fato até ter acontecido algum caso, né, que essa autorização não tenha sido solicitada, mas talvez por um descuido do fiscal ali, né, da autoridade na aduana, por falta de conhecimento dessa pessoa, tá? Ou por qualquer motivo ele não achou que precisava pedir, acreditou ali na pessoa. Mas o fato é que, se for para a gente seguir o que é determinado para quando a gente vai sair com um veículo do país, é sim obrigatório a gente ter essa autorização. É o mesmo caso dos seguros obrigatórios, Carta Verde e Suapex. Eu já vi muitos comentários de pessoas que falam: eu fiz a Carta Verde e ninguém pediu para ver, eu fiz o Suapex e ninguém pediu para ver. O fato de ninguém ter pedido para ver não significa que não seja obrigatório. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm a CNH há alguns anos e nunca foi parada por um guarda onde foi solicitada a CNH. Isso não significa que não seja obrigatório ter a CNH. Então tome muito cuidado com qualquer comentário nesse sentido. É sim obrigatório fazer essa autorização, se a moto estiver em nome de pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Ainda que a autoridade na aduana não peça, mas você tem que ter esse documento em mãos, porque ele pode sim ser solicitado e, na maioria das vezes, ele acaba sendo solicitado. Então, é muito importante deixar isso muito claro. A autorização precisa ser feita para que a gente esteja com toda a nossa documentação em ordem. Então é muito importante seguir esse procedimento. Por último, eu vou falar da autorização quando a moto tem alienação financeira. Bom, primeiramente vamos entender como que o fiscal, né, a autoridade da aduana, vai saber se a moto tem algum tipo de alienação. Através do campo de observação do nosso CRLV. Quando a moto é financiada, no campo de observação, a gente vai ter lá a seguinte informação: alienação financeira ou alienação fiduciária do veículo. O que, então, informa, né, que o veículo é de propriedade do banco que fez o financiamento.
porque na prática é isso que acontece, né? Quando a gente financia um veículo, enquanto a gente não faz a quitação total, o veículo pertence à financeira. E aí, ao final do pagamento, a gente recebe um termo de quitação e faz lá os procedimentos necessários para que essa observação seja retirada do documento do veículo. Então, como que é feito esse processo de autorização no caso de moto com alienação financeira? A gente vai entrar em contato com a financeira, informando que a gente fará uma viagem para fora do Brasil. Vamos informar ali o período, a data inicial e final da viagem, lembrando sempre a importância da gente deixar aí uma margem de folga, tanto na data de início, mas principalmente na data de finalização da viagem, e vamos dizer quais são os países pelos quais a gente vai passar com a moto, no caso, Chile e Argentina. Normalmente, quando a gente faz essa solicitação para as financeiras, é muito tranquilo, porque a grande maioria das financeiras estão muito habituadas com esse tipo de solicitação. Eu já fiz essa solicitação várias vezes, tanto para mim como para pessoas que viajaram comigo, e nunca tive dificuldades em a financeira saber, né, o que era essa solicitação e como preencher e me entregar. O ponto de atenção aqui é em relação ao prazo. As financeiras, a grande maioria delas, normalmente demoram um bom tempo até enviar essa autorização para a gente. 20 dias, 25 dias. Então, o ideal é que você faça essa solicitação para a financeira com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data inicial de viagem. Se fizer com 40 ou 45 dias, melhor ainda. Também não adianta querer fazer com 90, 120 dias de antecedência, porque algumas financeiras não fazem a autorização com um período tão grande assim, com uma antecedência tão grande. Mas com 30 dias é bem comum, tá? Então você entra em contato ali, 40, 45 dias, pede essa autorização. Se a financeira falar que faz só com 30 dias de antecedência, você se planeja e volta a solicitar dentro do período estipulado. O importante é ter essa tranquilidade de data. Então, como esta é uma tarefa muito importante, então não deixe de incluir lá no seu plano de viagem a solicitação da autorização para a financeira, se for necessário, se for o caso. Como essas financeiras já estão habituadas, né, então a única informação que ela depende da gente é o período da viagem e a informação de quais países que a gente vai passar. O restante, a financeira tem todos os dados, né, os nossos dados pessoal e todos os dados do veículo. Então, é muito tranquilo, ela vai nos entregar já essa autorização pronta, assinada, e a gente vai levar essa autorização no cartório para fazer o apostilamento. Tá? Então, qualquer modelo de autorização, seja de pessoa física, pessoa jurídica ou com alienação financeira, ela sempre precisa ser apostilada para que ela tenha validade. Tá? Então, se for este o seu caso, se planeje com a antecedência necessária. As financeiras, quando a gente faz a solicitação, é muito comum elas pedirem para enviar os dados por e-mail, e isso é bom porque fica um registro da solicitação. Mesmo que a financeira não solicite, peça ali o contato da pessoa que você conversou e mande um e-mail reforçando o pedido e informando a data da viagem e os países,
é uma segurança a mais, é uma garantia a mais. E aí é só aguardar, então, o envio dessa autorização para que seja apostilada. Importante aqui também ressaltar que, assim como, né, eu comentei no caso anterior da autorização de pessoa jurídica, algumas pessoas dizem que já foram viajar com moto financiada e que não precisaram apresentar nenhuma autorização. Então, cabe aqui o mesmo comentário que eu fiz anteriormente, no caso da autorização para a pessoa jurídica. Ainda que alguém tenha ido viajar e que essa autorização não tenha sido solicitada, não significa que ela não é necessária, que ela não seja obrigatória. Então, é melhor a gente fazer tudo da forma correta e, caso não seja solicitada a autorização, tudo bem, mas a gente fez o que era necessário, do que acreditar que ela não será pedida e, caso ela acabe sendo solicitada, como é obrigatória, a gente vai acabar tendo um problema muito grande ali na aduana. Então, ignore qualquer comentário ou comentários que você possa ter escutado sobre a não necessidade dessa autorização em qualquer uma das circunstâncias, pessoa física, pessoa jurídica e alienação financeira, e não deixe de fazer a autorização sempre que for necessário. O custo de apostilamento, ele varia de estado para estado. A última vez que eu fiz um apostilamento aqui no estado de São Paulo, eu paguei em torno de R$ 105. Então, acredito aí que não deva ter uma grande variação de preço de um estado para outro, mas se informe em relação a isso e já inclua, né, esse custo aí dentro do orçamento da sua viagem. Então, por hora, era isto e nos vemos na próxima aula.